Olá pessoal, mais um registro, né, que eu venho trazer aqui. Eu há muito tempo eu tinha abandonado, né, esses estudos. É um conglomerado cansaço psicológico. Você vai perdendo a fé, né, assim dizendo. E no meio do meu caminho não foi diferente, da minha jornada não foi diferente. Eu perdi, né, perdi a minha fé de ver tantas coisas, né? Quando você vai descobrindo um monte de coisa errada, aí você vai se perdendo também. Mas a fonte viva sagrada, né? O autor da vida, né? O verdadeiro, o Altíssimo Sagrado dentro de cada um de nós que veio fazer essa morada, né? Dentro desse corpo, né? Essa pobreza que, como está escrito, né? Veio aqui e fez morada, porque ele sabia, né? Vou chamar de ele. Sabia que a catástrofe já estava feita e precisava, assim dizendo, de pessoas, ou de, vamos chamar de pessoas, né? Espíritos que viriam aqui, né? Para poder reconstruir, né? Tirar daqui, né? Reconstruir a obra da luz, né? Porque a luz não tem nada a ver com as trevas. Não tem comunhão nenhuma a luz e as trevas, né? Assim como o Belial, né? Que se passa pelo verdadeiro o Cristo vivo, né? Porque a palavra Cristo quer dizer ungido, né? Então ele se passa por ele. Tá aí essa mentira, né? Essa farsa aí, né? Que ele é o bebedor de sangue e o comedor de carne. Em todos os rituais aí, seja ele qual for. Então, não preciso mais explicar mais nada. Então, os nomes são muito importantes, né? Os nomes são muito importantes. E em todo mundo, um nome, né? Se você pede a palavra certa água, ninguém vai lhe dar leite, né? Vai lhe dar água. Mas se você pede leite, alguém vai lhe dar leite. Então, os nomes foram trocados, né? Todos adulterados. Então, hoje você clamar por um nome hoje, como eu falei, né? Você clamar por um nome hoje é prejudicial à sua vida. Porque se você, como é que você tem um filho, né? Você tem um filho, o nome dele é A. Você vai chamar A de B? É claro que A não vai responder porque você chamou B, né? Você chama A, responde. Você chama B, B responde. E por aí vai. Mesma coisa os nomes. Então, todos os nomes dentro dessa falsa escritura, né? Falsas escrituras ao redor do mundo, né? Tem esses nomes trocados aí, esses nomes falsos aí, né? Então, você clama, né, por esses nomes, os demônios atendem. Demônios, deuses, né? Anjos, todos eles aí atendem, né? Porque você chamou o nome ao qual eles foi consagrado. E nossa língua, né? Nossa língua aqui, principalmente a nossa língua portuguesa, né? Essa, né? É a pior de todas, porque eu acho que de todas as línguas a pior é a nossa. Porque se você pegar o português correto lá, você vê um português falando, nós aqui praticamente não vamos entender quase nada do que esse povo fala. Que esse povo fala bem diferente do nosso, né? O dialeto deles é ali, o português deles é bem diferente de nós, a língua deles ali, o sotaque. Você pega o português brasileiro aqui, completamente diferente. O português brasileiro é falado em 26 regiões aqui, tudo diferente. Uma palavra aqui tem vários significados em cada região, né? Se eu for falar mandioquinha aqui,
as pessoas não sabem. Uns interpretam como a mandioca, como a aipim, né? Em outros lugares, a macaxeira, a abóbora mesmo, é girimum e por aí vai, né? Então, uma palavra, se você xingar alguém, né? Se você falar uma palavra, que às vezes uma palavra ela não é xingamento em nenhum lugar, mas em outros é palavrão, em outros não é. Então, assim vai. Então, para vocês verem como ó, tudo está trocado, tudo está em inverso. Então, de todas as escrituras aí, né, que eu li e estudei, né, a Bíblia tem muitos nomes aí, vocês sabem disso, quem conhece a Bíblia sabe. E nos outros escritos fora da Bíblia, que é chamado de apócrifo, né, que aqueles lá também não estão corretos, estão adulterados, e muitas coisas estão adulteradas. Mas a Igreja Católica ali, né, chamada Roma, né, assim dizendo, não conseguiu adulterar tanto ali, porque na época eles nem faziam ideia que isso, ou sabia que ia sair, mas não tinha ideia de que ia chegar na mão de tantas pessoas, né? Eu acho que nem eles imaginavam uma tecnologia futura assim, sei lá, né? Eu que estou dizendo isso. Então, os nomes ali nas escrituras, né, nos apócrifos, você não acha ali os nomes, não fala nome ali verdadeiro, né? Fala assim, o nome do criador, de quem criou quem, né? Aí a descoberta mesmo com a farsa de Jeová, né? Que é o nome que ele recebe aqui, né? Que ele tem vários nomes, né? Samael aí, né? E o Yalda, ele tem vários nomes, que ele é o verdadeiro nome dele, o primeiro é Yalda, e acabou, Yalda Balt. Esse é o verdadeiro nome dele. O segundo nome dele é Samael, né? Que o mundo conhece como Samael, né? A antiga serpente, diabo, Satanás. Então, né? Ele, quando foi jogado aqui para baixo, que a história dele foi toda inversa, toda contada falsa, né? Ele contou toda a história pelos avessos, né? Então, quando ele foi jogado aqui para baixo pela própria mãe dele, né? Ele foi jogado aqui para baixo pela própria mãe dele, que é a luz principal, né? Uma deusa, né? Feminina. Foi jogado aí, jogou ele aqui para baixo com esse poder. E ele contou a história dele. E dessa forma, o reino dele ficou dividido. Porque os filhos dele, né, tem o mesmo poder igualmente a ele, os 6 filhos dele que ficou aqui, fora o outro que subiu, né, para o 8º céu, como eu contei aí na história aí, da origem do mundo aí, né. Então, o reino dele ficou dividido, então os filhos dele aproveitou junto aí com as hierarquias, né, suprema aí do reino dele, e se dividiram e criaram várias nações aí, né? Dividido aí. Porque se vocês forem ver, muitas nações idolatram deuses diferentes. Então, todos os deuses com a letra Y, né? Que vem dele, né? De Yalda, né? Do Yahvé, do Jeová, né? Que é o YHWH. Então, tudo que é Y virou, os outros deuses transformaram em J, a letra J. Você pode ver que o J tem o som de I, né? Em muitos lugares do mundo aí o J tem o som de I, né? Aqui no espanhol ele tem som de R, né? Como o H em outros mundos tem som de R, né? Você pega o nome João, né? Que é Juan, né? Lá em espanhol, que é com J. E o J tem som de I, é tanto que o J aqui, no nosso J, né? Na letra minúscula, o J tem um pingo em cima, igual a letra I, né? Foi tudo bem bolado aí. Você vê que o W, né? Tem um som aí que é o mesmo V, né? Por aí vai. Então essa enganação, essa enrolação toda, foi exatamente maquiavélico, né? E o verdadeiro pai, o imortal, né? Ele permitiu isso para que o reino de Satanás fosse destruído, né? Se vocês forem ver bem de perto, olhar bem de perto, tirar a conclusão bem de perto, vocês podem ver que os únicos aqui, né, que está pagando um preço por uma coisa que não cometeu somos nós. Somos nós aqui. Nós estamos pagando esse preço
por um erro acometido por essa criatura, né, chamada Sofia, né, Piste Sofia, a verdadeira luz aí de lá de cima, né, primeira da criação, né, que se tornou Lúcifer e criou esse ser aí, esse deus maligno aí, invejoso, né, esse deus da inveja, Samael, o Yalda. Mas com ele, né, com ele aí porque ele copiou a imagem dela, copiou a pessoa dela, a imagem dela, né, que é o povo adâmico. E antes de Adão chegar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, né, foram manipulados, foram escravizados, que ele conseguiu escravizar eles, né, manipulado, e criaram várias raças de anjos e demônio através da raça do povo de Eva, que é chamado os filhos da serpente, né, serpente por causa dele, né. Então a raça adâmica aí, as raças entre anjos e demônios foram criados, né, antes de Eva chegar à árvore do conhecimento do bem e do mal com Adão. Logo depois que eles chegaram ao conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí sim tudo se modificou, né? O plano veio ali, né? O plano de destruição em massa veio ali para acabar com a horda de Satanás. Mas a sombra já estava misturada com a luz ali. Então não é luz, é sombra, é escuridão, né? Tem a escuridão, né? E tem a sombra. A sombra é porque saiu misturado com a luz. É por isso que eu quero deixar bem claro isso aqui. A sombra é o reflexo da luz na escuridão. Então os seres da sombra. É diferente de Alda, que Alda é o ser da escuridão, né? Então a luz penetrou nele, né? E ele teve os filhos da sombra aí, né? Porque a luz vem do Lúcifer, né? Que é a Piste Sofia lá, né? E com isso aí, os filhos de Adão, né, foram criados depois da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essas raças ficou dividida, governada por anjos e demônios, né? E a raça adâmica, né, que é a terceira raça aí, depois que ele chegou aqui no, na árvore do conhecimento do bem e do mal, é essa raça aí que hoje somos a nossa, essa que é a nossa aí. Vocês podem ver aí que todos nós aí é um sofrimento medonho. Enquanto outras raças que está acima de nós, que é os filhos da serpente, chamada aí os judeus e outros povos aí do Oriente e do Ocidente que adora a serpente. Você pode ver na cultura deles aí o quanto desses deuses eles adoram, espalhado pelo mundo aí no Oriente e no Ocidente. No Oriente e no... como é que fala? Lá pro lado da Ásia, aquele lado de lá, né? E outros aí, e outras culturas aí, né? Aqui no Ocidente também, que tem um povo aí indígena aí, né? De culturas aí que adora esses deuses serpente aí, né? Então, o povo nosso aqui, né? Que é esse povo da atualidade, eles são odiados. O Jeová odeia a raça adâmica. Ele odeia, porque foi aquele tentou profanar, né? E ele conseguiu só a sombra, né? Que é os filhos dele aí, os filhos da serpente, que é os donos de banco, né? Que é esses deuses do Egito, essa raça aí, todo esse povo que senta de trono aí, né? Que tem a linhagem aí, a linhagem europeia e por aí vai, né? Sentada nesses tronos aí. Esses povos que dominam a raça humana, né? Escraviza o povo aí. Então o Jeová odeia, engana o povo através das religiões. E esses nomes trocados aí, né? Como eu falei aqui, né? No início, as pessoas idolatram esses nomes, chamam aí, né? Jesus, Jeová. Então eu trago nos meus vídeos aí o nome, eu falo, quando eu falo verdadeiro ou dentro de cada um de nós. Porque fora é paganismo, é satanismo, né? Então esses nomes são todos eles falsos. E não devemos idolatrar ou pedir nada em nome desses seres aí, em nome desses deuses. Porque nas escrituras não encontrei os nomes de nada ali, né? Ali os tradutores trouxeram ali para poder, para a gente se identificar a verdade com a mentira, né? Então
Não vi. E o curioso que aquelas escrituras mais antigas, já falando lá desde que fala aqui de Enoque, olha, presta atenção, desde as escrituras, todos os livros de Enoque que eu li, né? 4 livros de Enoque, já falava desse Salvador, mas não dava nome. Falava do Salvador que veio ao mundo, né? Já falava desse Salvador. Trazia a palavra Salvador e não falava de nomes ali. Hoje ali outros apócrifos de Enoque, né? Que trazia ali, entre aspas, o nome, falava o Salvador e colocava entre aspas Jesus, ou falava Messias e colocava entre aspas ali o Jesus. Por que eles colocavam em aspas? Porque eles já sabiam. Em outra escritura de Enoque, né, ali também, trouxe ali que, quando falou que quem foi crucificado ali, foi o filho, foi Belial, né? Foi Belial que foi crucificado ali. E falou que ele era o bebedor de sangue, o adorador, né? Bebedor de sangue, comedor de carne, né? Como eu havia falado aqui. E isso é muito importante, porque essas coisas traz luz à nossa mente. Porque o verdadeiro Cristo, ele fala lá em João, né? Ali no princípio ele fala, não me recordo aqui o versículo, mas ele fala que o Pai, o verdadeiro Pai, nele não há sombra, ele é pura luz. Olha que coisa maravilhosa. Isso é verdade, porque o outro daqui, o Jeová, o Matador lá, né? Que tem 2 vídeos meus aí no canal falando de Jeová. Jeová, o Matador, o carniceiro aí, né? Você pode ver que ele é que esconde nas trevas. É ele que é o maligno lá, que é ele que incentiva a vingança, é ele que guarda um ódio perpetuamente vingador. Então você pode pegar ali o Salmo 91, ele começa assim: ó o que habita sob o esconderijo do Altíssimo. Ó aquele que habita sob o esconderijo do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente. Então você vê que ele não fala onisciente, onipresente, não. Ele fala onipotente, esconde a sombra. Quem esconde na sombra é quem? Quem esconde na sombra é o que não presta. Tudo que esconde na sombra não presta. As pessoas não prestam atenção. Ó que habita sob o esconderijo do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente. Então tudo que mora na sombra não presta. É Jeová, o dragão. Você vê que Davi fala lá, né? Que Davi viu ele, né? E ele não foi só Davi, como Enoque viu ele. E o desprezo que esse Deus ele trata as pessoas ali, né? Dá pra ver a arrogância dele. Ele dá um prazo de 30 dias para Enoque e coloca um bocado de ordem ali sobre Enoque. Enoque viu a face dele, né? E ao contrário, o pai, o verdadeiro pai do Jesus ali da Bíblia ali, né? O verdadeiro Cristo ali, o Salvador. Jesus fala que ninguém viu o pai senão o filho, né? Jesus fala ali que ninguém viu o pai senão o filho, né? E Jeová, né? Ele aparece ali para Isaac, para Enoque, para Abraão, para Moisés. Ele aparece em todos os lugares ali. E ele, você pode ver que o Davi, né? O Davi fala sobre ele ali. E o Davi fala bem. O Davi fala que a imagem dele que ele solta fumaça pelas ventas, né? Fogo, enxofre, né? E fala, então, quem é que solta fogo pela venta com fumaça, fogo e enxofre? E fala até da couraça dele ali, né? Semelhante ao quê? A um dragão. É o dragão que tem esse poder todo. Então você vê que ele é mentiroso, né? Jesus fala de um outro pai totalmente diferente, né? O Jesus ali, para vocês entenderem. Eles falam de um outro pai totalmente diferente, que nele não, que ele é luz pura, né? E nele não há sombra, não há treva, é luz pura. Tiago também fala, né? O pai das luzes, né? O verdadeiro. Então, vocês veem a diferença, né? Desse Deus mentiroso, desse Deus que o mundo idolatra. Então nós aqui, eu, você, somos pequenos espíritos aí, né? Morando, habitando dentro desse corpo da pobreza. Viemos aqui, né? Para travar essa guerra aí pro Pai, para salvar, levar de volta, né? A luz, tirar a luz, separar a luz da escuridão, das trevas, da sombra e levar de volta ao Pai através de cada um de nós, né? Limpar essa imagem aí que foi roubada aí. Então, nós estamos aqui para isso. Então, sabíamos, né? O verdadeiro pai sabia que
cada um de nós, ia sofrer, né, a manipulação, né? Íamos, muitos de nós aqui, até se, se, se passou pro outro lado, né, e tá preso do outro lado aí, né, compactuando, né, com todo esse mal, e muitos aí tá enterrado até o pescoço, mas para esses aí tem salvação, porque eles vieram aqui para esse propósito e não tem como não entrar na lama e não sair sujo dela, né? É impossível. Então, se você for olhar bem, se você for olhar bem, pegar a natureza da coisa, o estado da coisa, né? Se vocês pegarem bem aqui a natureza e o estado da coisa, vocês vão ver que quem criou Satanás, quem criou Lúcifer, quem criou esse ser luciférico aí, né? Que é a mistura Lúcifer, quer dizer a mistura de luz e treva, né? Luz e escuridão que deu nesse ser aí. A Pit Sofia se tornou nisso aí quando criou ele. Então, quem foi que o responsável? O responsável aqui é ela. Ela que criou um monstro, ela criou um ser maligno, um anjo maligno, um demônio que tá aí. Então, nossa culpa aqui, igual o mundo coloca aí que a culpa é nossa, que o povo de Adão aí, né? Que a culpa é de Eva, né? Da Eva terrena aqui. Não, a culpa não é dela. A culpa é da Eva lá, espiritual lá, né? Da Eva de luz lá de cima, lá que se desviou. Que essa é a verdade, né? A palavra verdadeira é essa. Ela que se desviou lá querendo criar um reino fora do pai, né? Então, para que vocês compreendam, a Eva de luz lá se desviou, né? Então, todos nós pagamos esse preço por causa dela. Adão de luz paga esse preço por causa dela, que ela se desviou, porque o Adão de luz representa o pai vivo. Então, o que nós terreno aqui, né, esses espíritos pequenos, tem a ver com isso? Então, nós viemos aqui para limpar a sujeira dela, né? Desse ser aí, né? Desse Pit Sofia aí, representado aí, né? Que ela fez a cagada toda e criou esse ser maligno e esse ser e os filhos dele, né? E toda a prole dele aí, né? Fez a cagada, tá fazendo e tá aqui escravizando o mundo todo e nós estamos aqui pagando, né? Por isso. Anos e anos e milhares de anos. Como eu falei para vocês, já no livro lá de Enoque, que é bem antigo, né? Já falava do Salvador aí. Então, coisa de. Eu, depois de ler as escrituras de Enoque, que as escrituras de Enoque é a mais antiga de toda, lida de todas as religiões aí, já falava do Salvador. Então, não acredito que essa história de Salvador aí, né? Crucificação, disso, aquilo, outro, já fala do. Como é que fala? Já falava do Salvador, não tem negócio de 2000 anos, né? Essas coisas é mais antigas. E lá, quando eu tava lendo os filhos de Jacó, né? Um deles já falava, né? Do Gólgota. Ele já falava lá do Gólgota, onde Adão, ele falou onde Adão foi enterrado lá. No lugar da terra lá, eles falam que Adão foi levado pro Gólgota e a terra lá se abriu e Adão foi colocado lá, né? E deixou lá Melquisedeque para poder tomar conta do corpo de Adão ali, um anjo vinha e sustentava ele ali, né? Uma história até muito bonita ali. E tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe, né? Que nós estamos manipulados, nós não sabemos. E eu falo para vocês que nós estamos aqui, nós temos sim uma proteção interior muito forte desse Pai verdadeiro aí. Porque se nós não tivesse essa proteção, esse ser aí demoníaco já tinha aniquilado cada um de nós, pode ter certeza. Você pode ver que ele não tem poder nenhum sobre nós. E o poder que quem dá a ele somos nós quando a gente fala qualquer bestagem ou a gente aceita qualquer ideia, qualquer pensamento implantado em nossas mentes, né? Então a gente aceita tudo isso aí e acaba enfraquecendo, né? E a gente tem um poder imenso, porque o Pai vivo, né? O verdadeiro habita dentro de cada um de nós. Então eu quero deixar aqui para vocês, tome muito cuidado, né, esse alerta. Tome cuidado com nomes, né? O nome faz uma grande diferença. Toma cuidado quando você entregar seus familiares, a vida de vocês a nomes, né? Ainda que você não acredita nisso aqui, essas palavras são verdadeiras. Porque a verdade é verdade mesmo, com os verdadeiros nomes sagrados, né? Estão oculto de nós. E eu tenho certeza disso. Então você sabe o verdadeiro poder que tem dentro de si. Obrigado.
por mais um trabalho